abraço. Alô, pessoal. Estamos começando mais um Encontros com o Futuro, hoje com o Flávio Gotardo. Vou imediatamente passar para o Arnaldo para fazer a apresentação dele. Por favor, Arnaldo. Muito bem, Flávio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vou fazer uma rápida apresentação do seu currículo e depois a palavra vai ser sua. Então, Flávio Gotardo de Oliveira é engenheiro formado pelo ITA na modalidade mecânica aeronáutica. Logo de cara, ele ficou bem conhecido na escola porque ele foi parte da equipe recordista da prova 4 por 100 em 74. Eu sei que ele não vai falar nada sobre isso hoje, mas é uma memória que todos têm do seu início na escola, né? Mas então, o Gotardo consolidou a carreira dele em manufatura, foi funcionário da Engesa por mais de 20 anos, também trabalhou na Embraer, também liderou projetos de telemetria, utilizando satélites de baixa órbita para monitoramento remoto de reservatórios e controle de estações de bombeamento em sistemas públicos de distribuição de água. E essa abordagem ele também expandiu para a área de saúde, com soluções inovadoras voltadas ao monitoramento remoto de pacientes hipertensos e diabéticos. É bastante eclético, eu diria, né? Atuou também como consultor e auditor em sistemas de qualidade, com foco na ISO 9000, e também teve atividades voluntárias como conselheiro municipal de saúde em um hospital filantrópico em São José dos Campos. Ele é autor do livro Inteligência Artificial, Ecossistema e Oportunidades, que dá o título da apresentação, que foi publicado pela Amazon. E então, Gotardo, a palavra é sua. Muito obrigado novamente. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí o Arnaldo e o Paulo pelo convite. Realmente é uma satisfação estar aqui com os colegas abordando esse assunto, né? Então, um ponto que eu gostaria, deixa eu me ajeitar aqui, né? Um ponto que eu gostaria de colocar é que eu comecei a mexer com essa parte de IA em 2022 e comecei a achar muito interessante a infraestrutura da IA, me interessei pela infra da IA, tá? E aí eu comecei a colecionar recortes da infra e, enfim, isso me motivou bastante. Desta forma, a nossa apresentação aqui, ela está focada na infra da IA. Quer dizer, se a gente tivesse a IA como um iceberg, né? A infra seria toda a parte submersa do iceberg, que, à medida que eu fui trabalhando em cima dessa infra, fui notando que existem muitas oportunidades, tá, de trabalho, de desenvolvimento para engenheiros, empreendedores e investidores. Tá? E essas oportunidades é que eu gostaria de compartilhar com os colegas, né? Nós temos aí um cenário atual de avanços muito rápidos que estão impactando negócios, ciência e sociedade, né? Só a título de informação, a OpenAI, nessa semana agora, ela completou uma rodada de financiamento de 40 bilhões, tá certo? Alcançando um valor de mercado de 300 bilhões, tá? Desses 40, 30 vieram de um banco japonês, SoftBank, e os outros 10 da Microsoft e investidores, tá? Esse montante, 40 bilhões de dólares aplicados numa empresa, eles dão uma ideia da significância desse mercado, da significância do crédito que os investidores estão colocando. Em adição, você tem também aquele projeto Stargate, que é liderado pela Microsoft em colaboração com a OpenAI, que é um projeto com um investimento estimado em 100 bilhões. Portanto, a significância desse tsunami
da inteligência artificial, ela é facilmente verificável por esses volumes de investimento. Muito bem, então, vamos ver agora a situação atual da IA a nível global. Então, tem aqui um levantamento da McKinsey, tá? Global Survey, tá? que foi publicado agora no mês de março, tá certo? Então, ele mostra como as organizações estão se adequando para capturar valor dentro desse novo ambiente. E um ponto que é importante que eles estão colocando é o seguinte, que a IA está sendo liderada por grandes empresas que faturam acima de 500 milhões de dólares. E essas empresas estão redesenhando fluxos de trabalho, o que abre o caminho aí para consultorias, tá, a nível global, né, nomeando líderes, adotando ações para mitigar riscos, porque toda nova tecnologia ela tem riscos associados, e estão retreinando funcionários. E esse levantamento da McKinsey mostra que mais de 75% das organizações já estão usando inteligência artificial. Muito bem, esse seria um relatório global. Agora, na América Latina, tá, existe um estudo que foi publicado a semana passada também pela revista Exame, um estudo realizado pela IDC, a pedido da Lenovo, que entrevistou 500 executivos de TI e negócios na América Latina para entender o que tá rolando. E esse estudo mostra que 65% das organizações já adotaram IA em algum nível de maturidade. E no Brasil, um pouco acima disso aí, 68%. E 86% das empresas, das companhias latino-americanas, já adotaram ou estão desenvolvendo modelos formais de governança, risco e conformidade. Veja, esse trinômio é muito importante, tá, dentro desse ambiente. E 90% estão explorando ou testando PCs com IA integrada para aumentar a produtividade. Portanto, em termos de América Latina, nós temos o quê? A América Latina está seguindo uma tendência global, pontos de atenção, governança, risco e conformidade, e objetivo, produtividade, né? Agora, esse levantamento mostra algumas perspectivas de investimento que são também interessantes, né? Os investimentos em IA na América Latina devem crescer 2,5 vezes em relação aos últimos 12 meses. E o valor de mercado de IA deve atingir, na América Latina, até 27, coisa de 17 bilhões de dólares. E boa parte dos investimentos, 50% dos investimentos, estão voltados para a IA generativa, basicamente impulsionando automação, né? Muito bem. Os principais desafios estão dentro do ecossistema da IA. Quer dizer, basicamente é infraestrutura, governança e qualidade de dados. De fato, o que a gente tem aí é o seguinte, eu colocaria aí mais alguns pontos que são importantes. Governança, risco, conformidade, infra e qualidade de dados. Quer dizer, agora você vê que os volumes são interessantes, mesmo na América Latina. Agora a gente vai ver no Brasil o que está se fazendo em termos de Brasil. Você tem hoje o Plano Brasileiro de IA, tá, que está prevendo aí um investimento da ordem de 23 bilhões de reais nessa área para impulsionar a IA, e esse dinheiro está mais concentrado na infra e desenvolvimento, são 6 bilhões, 5,8 bilhões, e na inovação empresarial. Ou seja, nós temos aí 23 bilhões disponíveis, de alguma forma, tem que ver as regras, né, do programa, para projetos de IA no Brasil, tá? Focados na infra, desenvolvimento e inovação empresarial. Então, existe um campo aí para engenheiros, especialmente, bastante interessante para a gente considerar. Agora, então, vamos falar do ecossistema da IA.
o que seria a composição do ecossistema da IA. Basicamente, você tem universidades, centros de pesquisa, a parte de capacitação de pessoal, requisitos regulatórios, serviços de consultoria, auditoria, hardware, software, energia, transmissão de dados, segurança de dados e mais alguma coisa aí que eu, porventura, não tenha lembrado. Mas vamos começar, então, pelas universidades, porque a universidade ela é a base de todo, ela é o alicerce de toda essa estrutura de IA que a gente está vendo aí. A universidade, de fato, ela é a base da cadeia de valor, com laboratórios de pesquisa de ponta. E a universidade é o suporte que permite que o estado da arte chegue ao mercado. E, de alguma maneira, ela tem que liderar na pesquisa e incentivar o desenvolvimento e capacitação de multiplicadores, o desenvolvimento de IA e capacitação de multiplicadores. E ela tem que trabalhar em rede, com outras universidades, centros de pesquisas, parques tecnológicos, empresas, incubadoras, clusters, já tem clusters aí aparecendo na Europa, na Espanha já existe um cluster, aceleradoras, e a universidade tem um ponto importante de trabalho junto ao poder público e políticas públicas, porque você tem que ter, vamos chamar esse ambiente regulatório, tanto de políticas públicas, quanto toda a parte de regulação, para incentivar o desenvolvimento, a pesquisa, o desenvolvimento e a aplicação real dessa estrutura, desse ambiente de IA. Né? Muito bem. Então, dentro da universidade, a gente vai abordar, se me permite, a gente vai abordar dentro da universidade alguns requisitos importantes que a universidade tem que ter para ela dar suporte a esse ambiente de IA. Então, basicamente, você tem aí matemática, especialmente estatística e teoria de probabilidade, que suportam o desenvolvimento de algoritmos. Ciência da computação, eletrônica, para desenvolvimento de hardware, mecânica. Aí alguém vai falar, pô, mas o que tem a ver mecânica com inteligência artificial? Tem tudo a ver, porque o processamento da inteligência artificial, ele termina sendo exotérmico, quer dizer, ele libera muito calor, ele gera muito aquecimento. E você tem que ter processos de transferência de calor para minimizar o consumo de energia, maximizar a eficiência e permitir que o equipamento trabalhe dentro de um range, uma faixa de temperatura, tá? Que permita que o melhor desempenho dos processadores. Então, a engenharia mecânica é extremamente importante nesse ambiente de IA. Muito bem, o próximo ponto da universidade são as áreas de conhecimento específicas, né? Tipo aprendizado de máquina, ou machine learning, que tem que estar dentro da universidade. A universidade tem que ser o alicerce desse negócio. Redes neurais, que permitem a elaboração de algoritmos de aprendizado. Essas redes neurais, na verdade, esse trabalho, ele começou lá em 1940, né, quando os primeiros modelos de redes neurais foram propostos. E se você não tiver dentro da universidade capacidade para projetar e implementar redes neurais, você não consegue dar esse suporte para todo esse ambiente. Processamento de linguagem natural, também, que é extremamente importante na universidade, e visão computacional. E teria também áreas de conhecimento emergentes, tá? Como, por exemplo, o aprendizado de máquina por reforço, tá? Que permite que o aprendizado seja acelerado e ele permite que você possa trabalhar com IA em ambientes de incerteza. Um caso específico de aprendizado por reforço que gerou um grande avanço na IA em termos de eficiência energética, foi o caso da DeepSeek. A DeepSeek, ela conseguiu, digamos, ela conseguiu um aprendizado mais rápido, gastou menos dinheiro, gastou 20% do dinheiro do recurso que a OpenAI gastou, tá? Usando essa tecnologia de aprendizado por reforço.
Bom, aprendizado de máquina explicável, você tem a questão da explicabilidade, tá? Porque quando você tem um trabalho realizado pelas redes neurais, que agora tem múltiplas camadas, o resultado desse trabalho nem sempre é explicável, suficientemente explicável. Então, você tem certas aplicações, por exemplo, na área de medicina, se você usa IA para te ajudar num diagnóstico, como é que você vai aplicar o diagnóstico num paciente se você não tem explicabilidade sobre como a IA chegou naquele ponto? Quer dizer, então, essa questão de explicabilidade é extremamente importante dentro da universidade. A questão também da inteligência artificial ética. Quer dizer, hoje, você precisa desenvolver algoritmos e sistemas que sejam éticos. A gente sabe que hoje tem viés. Quer dizer, mesmo nos modelos aí que a gente usa, sempre tem viés, né? E como tratar esse enviesamento dos modelos? Existe tecnologia para isso, tá? Que tem que estar dentro da universidade. Existe também, vamos chamar, requisitos regulatórios ou normas que permitem auditorias em cima dessa questão do viés algorítmico. E a computação quântica, né? Que dentro da universidade ela pode mudar todo o ambiente de IA, especialmente na questão energética, se você tiver novos paradigmas de processamento, né? Muito bem. E você teria também áreas de conhecimento interdisciplinar dentro da universidade. Então, uma delas, e uma das mais importantes, seria a neurociência computacional, onde você teria uma junção aí da área de neurologia, medicina, com computação, matemática e engenharia, tá certo? Quer dizer, então aí você já está juntando a questão seria uma engenharia biomédica, que combina conhecimentos de neurociência, computação, engenharia, para desenvolver soluções inovadoras na área de saúde. Ciência dos dados, engenharia de sistemas, tá certo? Agora, esse módulo, vamos chamar assim, é todo da universidade, é o alicerce que segura e que incentiva todo o ambiente de IA, né? Agora a gente vai para as parcerias da universidade-indústria, né? Você tem que ter essa ligação da universidade com os parques tecnológicos, com a indústria, e para que realmente essa coisa possa fluir para o mercado, né? Então, um ponto importante, olhando do outro lado do muro da universidade, seria a capacitação em IA. Essa capacitação, essa capacidade de inovar, otimizar processos e tomar decisões seria extremamente importante. Essa capacitação em IA permite que a empresa tenha decisões estratégicas de melhor qualidade, permite que a empresa possa otimizar processos e capacidade de inovação. Veja quanta oportunidade tem aí para engenheiros, tá certo? Muito bem. E a competitividade e inovação, a gente ainda não tem uma quantificação. É intuitivo, né, que a IA ele estimula o aumento de competitividade e inovação, mas isso ainda não foi quantificado pela academia, quer dizer, ainda não tem estudos que mostrem quanto de competitividade, quanto de inovação já se conseguiu. Mas já tem alguma coisa relacionada à parte de ensino, essa revolução na sala de aula, tá? E você tem também uma série da Harvard Business Review que trata do impacto da inteligência artificial no business, né? No negócio, tá? E tudo isso ligado à competitividade. E dentro dessa área, na questão da educação, esse ponto é extremamente importante, porque a IA ela afeta não só, digamos, a questão do relacionamento do aluno e do professor, porque ela afeta a forma como o aluno responde às solicitações da escola. E ela afeta também a forma como o professor pede as coisas para o aluno, para evitar aquela questão, né? O professor não está preparado para IA, ele passa uma tarefa,
o aluno faz a tarefa com IA e o incremento de aprendizado foi nulo. Quer dizer, como lidar com essa nova, vamos chamar, realidade, porque a IA hoje está disponível. Então, hoje eu tenho conhecimento que algumas escolas na Suíça já estão ensinando os alunos a aplicarem IA já no fundamental, no curso fundamental, as crianças, né, como mexer. E tem um estudo aí, né, com essa questão de educação, da McKinsey, feito pela Jennifer Rexford, da Universidade de Princeton, e publicado pela McKinsey, onde ela coloca que a inteligência artificial está transformando não apenas o que os professores ensinam, mas como os ensinam. E ela sugere que a escola deve fortalecer habilidades que são tipicamente humanas, de difícil substituição por máquinas, como criatividade, empatia, percepção social e trabalho em equipe. E a evolução do IA, ela vai ter que estar em paralelo, a evolução do ensino tem que estar paralelo com a evolução da IA, porque as coisas trabalham mais ou menos em conjunto, né? Muito bem. Então, a partir daí, a gente vai entrar no ambiente físico da IA, que seria basicamente data centers, as GPUs são os processadores gráficos, os processadores tensores, né, que são processadores mais voltados para processamento de matrizes, suprimento de energia, sistemas de resfriamento e redes. Muito bem. Então, nesse ambiente, vamos falar um pouco sobre a energia, porque a energia é extremamente importante nesse ambiente, porque você tem uma demanda significativa de energia, tá, de quilowatt-hora, para alimentar os equipamentos de TI e para resfriamento. A expectativa, mais ou menos, aí é que 50% da energia você usa para equipamentos, né? Para processamento, 30% para resfriamento e 20% seria para as instalações, as facilidades, iluminação, segurança, próprio prédio, enfim. Então, a demanda energética é muito grande. E, em termos de capacidade de processamento, o NIST, nos Estados Unidos, terminou definindo lá na década de 60 uma unidade de processamento chamada Floating Point Operations per Second, FLOPS, tá certo? E o desempenho operacional de um data center, ele seria a relação entre a capacidade de processamento e a energia utilizada. Então, seria FLOPS por quilowatt. Como essa unidade ela é muito pequenininha, o que se usa normalmente para medir o desempenho seria o teraflops por quilowatt, é 10 a 12ª, tá? Teraflops por quilowatt. E hoje em dia, em termos de energia, tem uma corrida muito grande aí, um desafio para os engenheiros, tá certo? Inclusive de computação, arquiteturas de processamento mais eficientes e avanços em tecnologias de troca de calor, tá certo? Quer dizer, então, a questão energética é extremamente importante dentro desse ambiente de IA. E, falando nesse ambiente, quer dizer, eu deparei com esse paradoxo de Jevons. Jevons foi um economista britânico que ele enunciou esse paradoxo em 1865, no meio da Revolução Industrial. Então, na Revolução Industrial, você tinha um problema energético que basicamente estava concentrado em cima do carvão. E existia essa discussão, eu vou otimizar o uso do carvão, senão vai acabar o carvão, e se eu não otimizar, eu não vou ter carvão lá para frente. E o Jevons colocou o seguinte: na medida que o avanço tecnológico aumenta a eficiência de um recurso, o consumo total desse recurso tende a aumentar e não diminuir. Foi um fenômeno contraintuitivo que ele colocou. No caso da inteligência artificial, a eficiência aumentada, vamos reportar novamente o caso da DeepSeek, que foi um caso bem recente, né, ainda desse ano. A eficiência aumentada pode levar a uma adoção mais ampla da IA, potencialmente elevando a demanda total por energia. Ou seja, se você resolver o problema de eficiência energética, não quer dizer que você vai resolver o problema da energia, porque se esse
paradoxo for comprovado, você vai continuar tendo uma demanda. E aí, para esse paradoxo de Givens, fica aí vamos chamar, uma sugestão e um desafio para os acadêmicos. Provar, né? Depois de 200 anos, se esse paradoxo é verdadeiro ou não, porque nós tivemos aí a energia elétrica entrando e outras energias aí do próprio petróleo entrando. Quer dizer, será que fica aí uma chance aí para os acadêmicos trabalharem em cima disso numa tese qualquer? Tá certo? Muito bem. E agora, vendo a questão energética, a gente vai tratar dos data centers em termos de consumo e desempenho computacional. Então, eu selecionei 3 data centers aí, grandes data centers, tá certo? O Fugaku, no Japão, ele tem um consumo de 30 megawatts. Diz que esse consumo vai chegar a 40 megawatts em pico, tá? E teraflops por quilowatt da ordem de 14, tá? E outros 2 nos Estados Unidos. A tendência é que você procure, toda a engenharia hoje está trabalhando para ter patamares superiores a 20 teraflops por quilowatt, tá? Só para vocês terem uma ideia da equivalência desse consumo, 30 megawatts, se você tiver aí uma cidade cujos habitantes têm um consumo médio de 200 kWh por habitante mês, que seria mais ou menos o caso do Brasil, o Brasil deve estar mais ou menos nessa faixa, seria uma cidade equivalente a 100 mil habitantes. Ou seja, um data center equivale a uma cidade desse tipo aí, Fugaku, no Japão. Uma cidade de 100 mil habitantes, né? E agora, só para ilustrar, né, a matriz energética do Japão, ela é 75% combustível fóssil. E disso aí, praticamente 30% é carvão. Então, vocês vejam a significância desse negócio. Quer dizer, olha, um data center, ele tem um impacto ambiental muito significativo, né? Então, no Japão, você tem 75% combustíveis fósseis, 5 a 10% nuclear e renováveis, algo em torno de 20%. Tá certo? Então, veja a importância da questão energética no ambiente de IA. Né? Muito bem. Esse consumo de energia, então, tem um trabalho aí publicado pelo MIT, Lincoln Laboratory, do MIT, em que eles, também é relativamente recente, tá? Ele coloca o seguinte: os modelos de IA são devoradores de energia, tá? E ele está mostrando que a tendência de escalar essa demanda é muito grande, e você tem aí uma previsão de que os data centers podem chegar a 21% do consumo, do suprimento de energia global até 2030. Isso aí eu diria assim, é um dado muito significativo, muito alarmante, né? Porque hoje, dados de 2022, tá certo? Os data centers estavam consumindo alguma coisa em torno de 1,3% da demanda global. Vamos admitir que tenha duplicado, seja 3%, mas de 3% para 20% em 6 anos ou em 5 anos, tá certo? É um degrau muito grande, tá certo? Então, essa questão energética, ela merece uma atenção maior, porque realmente, se isso aí que o MIT está falando, se isso acontecer, pode acontecer um caos energético aí no planeta. Né? E, continuando falando em energia, nós temos aí a questão dos principais sistemas de resfriamento. Então, você tem sistema de resfriamento por ar, né? Que, vamos dizer, são os resfriamento por ventilação, basicamente. Esse sistema ele é pouco eficiente do ponto de vista térmico, e ele tem um problema ambiental também terrível, porque a ventilação ela gera ruído. Tá? Então, são 2 condições ruins para esse tipo. Você tem já fazendo resfriamento usando líquido indireto, ou líquido direto, onde o próprio processador ele está em contato direto com o líquido, e mais recentemente você tem a imersão vamos chamar do hardware de processamento, a imersão num líquido
dielétrico, tá? Esse líquido dielétrico, basicamente, é um fluorcarbono ou perfluorcarbono, tá? E ele tem que ter, e trabalha aí com, ele tem que ter características de baixa condutividade térmica, tá? Para dissipar o calor, estabilidade química, para evitar reações, tá? E baixa toxicidade. Então, essa questão de resfriamento é extremamente importante e é assunto que vai aí engenharia na veia, tá certo? Muito bem. Então, dentro ainda da área de energia, vamos ver como é que os big players estão encarando esse negócio. Então, nós temos aí, por exemplo, a Google, que tem data centers com 100% de energia renovável desde 2017, e contratando energia solar e eólica de longo prazo. A Meta tem um programa de carbono zero até 2030, está buscando o uso intensivo de energia solar. E agora, vejam que interessante, a Meta está firmando um contrato de compra de energia a partir de usina nuclear. Então, a instalação 3 Mile Island, tá, que é operada pela Constellation Energy, tá? Essa instalação já foi alvo de problemas sérios no passado, quando uma das unidades teve um acidente sério, acho que foi o maior da América do Norte, tá? Ela foi desativada. A outra, a segunda unidade, continuou ativa até 2019, foi desativada por inviabilidade econômica, tá? Porque a geração nuclear ela tem um aparato muito grande, né? E agora, esse tsunami da inteligência artificial fez com que a Microsoft esteja reativando a produção de energia a partir de usinas nucleares, tá certo? Isso também é uma sinalização da significância vamos chamar, dessa nova tecnologia em cima de todo o mercado. A Amazon trabalha com 100% de energia renovável, previsão até esse ano, e tem interesse em investir em parques eólicos e solares. Portanto, vejam, os investidores, produtores de energia, está aí um prato cheio para atender esses clientes aí a nível global. Tá? Se a gente for lá na Tencent, na China, eles também estão investindo em eficiência energética e suprindo o data center com hidrelétricas. A Alibaba Cloud também trabalha, estão investindo na inteligência dos data centers, energia solar e otimização térmica. E a NVIDIA, que produz os processadores, está tentando melhorar o desempenho energético dos processadores. Ok? Muito bem. Agora a gente vai para um outro ponto, que seria a transmissão de dados, né? Hoje, essa demanda toda, você tem um aumento de demanda de transmissão de dados, você tem um aumento de largura de banda, que está exigindo desenvolvimento de infraestruturas de redes mais rápidas. E, portanto, você tem necessidade de redes de comunicação de maior velocidade, que também está impulsionando essas tecnologias. Os protocolos de comunicação estão sendo revisados para que você possa minimizar a latência e maximizar a taxa de transferência. Então, essa latência, você tem latência em vários pontos. Você tem a latência na rede, você tem a latência no disco, você tem a latência no processamento e a latência na comunicação. Quer dizer, então, são várias dimensões de latência que tem que ser trabalhadas aí. E uso de técnicas de compactação e codificação, tá? E desenvolvimento de sistemas de armazenagem de dados mais eficientes. Muito bem. Então, vamos ver agora as tendências da transmissão de dados que está se pensando aí. Desenvolvimento de redes de comunicação quânticas, isso realmente poderia dar um salto de paradigma, tá? Para oferecer mais segurança e velocidade. Uso de técnicas de processamento de dados em tempo real, tá? Desenvolvimento de sistemas de armazenagem de dados híbridos, combinando diferentes tecnologias de armazenamento para melhorar o desempenho, escalabilidade e segurança. E aí,
pessoal, tem um ponto interessante aqui, olha, a Meta, ela tá montando planos aí para implementar cabos submarinos, 50 mil quilômetros de cabos submarinos, tá? Volta ao mundo com cabo submarino da Meta, está investindo aí 10 bilhões de dólares em cabo submarino, que eles saem lá da costa leste americana, deve passar na América do Sul, África, vai lá para o Oriente e volta pelo Pacífico para a costa oeste americana. Então, esse é mais um sinalizador da significância do impacto da inteligência artificial nesse mercado. Então, a Meta é fazendo cabo submarino para suportar a demanda de transmissão de dados, né? Muito bem. E agora... 10 minutos. Ok. Falou, obrigado. Então, agora, a gente vai entrar aqui num outro campo, que seria um campo de infra, mas na área de modelo de negócios, tá? Modelo de negócios. Então, existem, tá? Então, tem um novo modelo de negócios, tá? Que seria a inteligência artificial como serviço, tá? E o que significa esse modelo de negócio? Basicamente, seria a oferta de modelos, um modelo de entrega de soluções que permite que as empresas acessem e utilizem tecnologia de IA avançadas sem precisar investir em toda a infra, né? Todos esses investimentos aí que a gente está vendo, quer dizer, isso aí, você pode ter acesso em nuvem, serviço de plataforma, ter a escalabilidade, você pode crescer a tua demanda e você tem lá uma plataforma que suporta a escalabilidade e ter até modelos de IA pré-treinados, tá? Para tarefas específicas, tá? Como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural, tá certo? E as perspectivas desse mercado são muito interessantes, né? Muito interessantes aí, essas perspectivas, tá? Primeiro que você tem uma perspectiva de crescimento, uma taxa de crescimento anual composta, tá? Muito grande, de 25% ao ano, tá? E uma demanda de vários setores aí, diferentes setores, saúde, finanças, varejo, manufatura. Quer dizer, toda essa área tem uma demanda muito grande, né, desse serviço de IA. E a demanda por soluções personalizadas está aumentando, então está alavancando esse negócio. E, em compensação, você tem uma concorrência muito intensa, tá certo? Portanto, é um mercado atrativo e competitivo, mas também é uma oportunidade aí para negócios, para investimento, tá certo? E olhando ainda esse mercado da inteligência artificial como serviço, tem um relatório da Market Research Future que mostra que a previsão de receita em 2030 desse nicho de modelo de negócio é da ordem de 40 bilhões de dólares, tá? Numa taxa de crescimento, conforme a gente já viu aí, de 25% ao ano, tá? Então, você já tem aí Google, IBM, Microsoft, Amazon, já estão fornecendo, elas já têm plataforma para fornecer esse serviço, tá? Então, estão evoluindo só vamos chamar, do fornecimento de apenas software para oferecer serviços de IA completo. Isso é um reconhecimento de que isso é essencial para atender às necessidades dos clientes. Tá bom? Muito bem. E, para a gente, vamos chamar assim, ir para os finalmente, né? Tem a cadeia de confiança, tá certo? Que são, basicamente, os elementos de confiança que você precisa ter para comprar o serviço, né? Vamos chamar o cliente, o usuário final, ele tem que ter essa garantia de confiança. Então, aqui eu vou até citar um exemplo que eu ouvi do nosso colega Carlos Rocha, tá certo? Estou dando crédito para ele, da balança de padaria,
né? Você vai na padaria, você vai comprar lá a mussarela, a mortadela, enfim, você tem a balança com um selo do Inmetro, ou seja, essa balança foi certificada, né? E o equipamento foi certificado. E você tem uma outra etiquetinha com selo do IPEM, dizendo, olha, eu conferi, eu fiz a metrologia, tá certo? A aferição dessa balança em tal data e vou fazer agora daqui 6 meses. Isso é cadeia de confiança, né? Quer dizer, então, é um conceito fundamental de segurança da informação e, no caso da auditoria de sistemas. Tá? Então, essa cadeia de confiança se refere à sequência de eventos, processos e controles para garantir integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados do sistema ao longo do tempo. E o que nos garante a confiança de estar usando a IA, digamos, minimizando os riscos, vamos dizer assim. Então, você tem aí todo um ambiente regulatório, tá? Que permite, por exemplo, que você tenha uma verificação de adequação dos sistemas de IA à legislação. Por exemplo, LGPD no Brasil, o GDPR na Europa, tá certo? E permita auditoria de conformidade regulamentar. Então, isso é extremamente importante. Um outro ponto importante na questão da regulação é a auditoria de vieses algorítmicos, quer dizer, avaliação e mitigação de viés algorítmico, incluindo testes robustos de imparcialidade. Como eu falei, hoje eu noto o seguinte, qualquer IA que você usa tem viés, tá? Não tem IA neutra, você encontra sempre um viés lá. Agora, até onde esse viés é permitido e até onde esse viés afeta o resultado do seu negócio, né? Porque já tem casos aí em que o viés afetou o resultado de negócios. Você teve que tirar do ar porque, vamos chamar, o comportamento enviesado terminou gerando, vamos chamar assim, problemas com o mercado. Tá? Muito bem. Além dessas questões, você tem a auditoria de explicabilidade, tá? Que é a avaliação da capacidade dos modelos se explicarem ou explicar suas decisões de forma clara e compreensível. Então, essa explicabilidade, como eu falei, para certas, vamos chamar, aplicações críticas, como é o caso da medicina. Você vai fazer um diagnóstico, você tem que entender, tem que ter a explicabilidade do resultado que a IA te deu, tá? Porque a responsabilidade civil é do médico, não é da IA. Tá certo? Auditoria de sustentabilidade, que também é extremamente importante, como a gente viu aí, um data center de 30 megawatts, tá? Equivale a uma cidade de 100 mil habitantes, consumindo energia, cuja matriz energética é 75% de combustíveis fósseis. Veja o impacto ambiental que você tem na hora que você faz um investimento num data center. Quer dizer, o ideal seria que você tivesse uma geração absolutamente verde, absolutamente limpa, para suportar o data center, tá certo? Sem adicionar emissões de carbono. Então, a questão da sustentabilidade também é extremamente importante. Tá? E estou colocando tudo isso como serviços de consultoria, auditoria, tudo isso são oportunidades de trabalho para engenheiros. Quer dizer, então, a IA ela oferece uma cesta de oportunidades maravilhosa para consultoria, auditoria, engenharia praticamente em todas as modalidades, tá certo? Auditoria de segurança e resiliência, quer dizer, 27001, segurança de dados, tá certo? Vulnerabilidades cibernéticas, extremamente importantes também dentro desse ambiente. Auditoria de gestão da privacidade de dados, também ISO 27701, tudo isso tem, vamos dizer, você tem normas, especialmente ISO, que tratam desse assunto. Tá? E, complementando, finalizando, auditoria de segurança em ambiente de nuvem, tá? Que auxilia na proteção de modelos de machine learning,
auditoria de gestão de riscos da IA, tá? Tem também ISO que faz isso, e auditoria de gestão de sistemas. Então, vejam que você tem aí uma cesta de conjunto de normas regulatórias que permitem que você também regule o setor, garante, ou pelo menos contribui para a cadeia de confiança, e é um prato cheio para serviços de consultoria e auditoria. Então, dessa forma, a gente encerra aqui essa apresentação, né? Cada tópico apresentado representa oportunidade de investimento e empreendimento nos mais diversos setores, especialmente para engenheiros, empreendedores, investidores. E eu finalizaria aqui com um provérbio chinês, que diz o seguinte: há 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Portanto, a gente está oferecendo aqui uma lista de oportunidades aí. Agradeço a todos e pela paciência também de estar ouvindo. Obrigado, okay? Ricardo. Cobriu efetivamente um grande rol de aplicações possíveis. Foi muito interessante. Eu vou pedir para você sair da apresentação. Perfeito. Para a gente ter mais contato com as pessoas, né? Perfeito. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é sobre um tópico específico, né? E a minha preocupação é com o ensino das crianças. Como a IA pode ajudar, vamos dizer, a você preparar as crianças? A gente sabe da importância dos pais atendendo a criança quando o professor passa uma lição para casa. Muitas crianças pobres não têm essa mesma possibilidade de fazer esse apoio, né? Eu vi no seu livro, achei muito interessante. Foi você que comprou o livro. Pois é. Eu vi na aprendizagem socrática ilimitada, que é um modo que a Google, na DeepMind, no Deep Learning, está procurando fazer uma interação de aprendizado da máquina com a interação com o humano, né? Então, que leva a possibilidade de você ter tutores, né? De inteligência artificial que facilitariam, né, o estudo das crianças a partir da interação com os professores. Quando você vê que isso pode chegar efetivamente a ser utilizado como uma ferramenta para uso no ensino brasileiro das escolas de educação básica? Bom, Paulo, obrigado aí pela pergunta. É bem interessante esse ponto, eu acho que é um dos mais interessantes. Eu diria o seguinte: tudo indica que a IA é uma espécie de tsunami, ela vai entrando sem pedir licença, tá certo? Quer dizer, uma criança, na medida em que ela está habilitada a operar um celular, e vamos chamar essa faixa etária em que a criança começa a operar o celular, ela está ficando cada vez menor, tá certo? Quer dizer, o pessoal às vezes dá o celular para a criança fazer joguinho para distrair a criança, né? Então, às vezes a gente vai num consultório médico, você tem lá a mãe com a criança e a criança brincando com o joguinho no celular. Tá certo? Quer dizer, então, o celular está chegando numa faixa etária cada vez menor. E se você pegar, por exemplo, o Llama, que é uma aplicação da Meta, ele está disponível lá no WhatsApp. Tá certo? Você pode se relacionar com ele ali tranquilamente. A criança, então, que já está alfabetizada, por exemplo, hoje, se pegar uma criança de 6 anos, ela já está escrevendo, tá certo? Quer dizer, então ela já tem acesso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria colocar é o seguinte: a preparação do professor para ele encarar esse novo ambiente. Eu diria assim, a coisa teria que começar, ou teria que ter você teria que ter um esforço grande na área de ensino, mas do ponto de vista do professor, tá? Porque se o professor não estiver preparado,
né, inclusive para orientar a criança e, eventualmente, orientar os pais da criança, vai ser um desastre, porque ele vai passar vai chamar, você vai falar sobre o 7 de setembro, né? Fala aí sobre o 7 de setembro, faz um trabalho aí sobre Duque de Caxias. Pô, eventualmente, a criança vai lá e perguntar, fale sobre Duque de Caxias, pronto, está pronto o negócio, em 5 segundos. Quer dizer, e, eventualmente, você perdeu a oportunidade de ter o aprendizado, de ter um incremento de aprendizado. Se você perguntar do Duque de Caxias 1 minuto depois, ele já não lembra mais, porque aquilo já é do passado. Tá certo? Quer dizer, então eu vejo que essa questão da educação, ela pega muito em política pública, ela pega na preparação dos professores, que seriam os agentes que vão preparar as crianças e os pais, porque a inteligência artificial ela está entrando sem pedir licença. Ela já está aí. Tá? Então, como pedir, vão chamar, administrar a matéria para que haja aprendizado, usando a inteligência artificial como uma prótese cognitiva. Tá certo? Basicamente, está lá disponível, ela vai estar. Tá ok? É um desafio muito grande. Eu acho que esse assunto deveria ser encarado na universidade, tá? Para que você possa migrar para políticas públicas e chegar até o professor, chegar até a sociedade de modo geral. Então, isso aí é um ponto extremamente importante. Obrigado, Gotardo. Obrigado. Acho que as suas recomendações assim, são bastante válidas e interessantes, inclusive como desafio para os itianos, né, que trabalham com a área de educação também. Sim, né? sim. Inclusive os professores, os nossos professores, né? Até os nossos professores do ITA poderiam estar aplicando mais, né? Porque a IA ela vai mudar esse relacionamento. Então, hoje, o que nós, na nossa época, nós recebíamos lá uma lição de casa, vamos dizer. A gente fazia lá, de alguma forma e tal, escrevia para caramba, tá certo? Tudo em papel. Eu anotava as aulas em caderno, tá certo? Pô, hoje já essa realidade já não existe. Então, Mudou. como o professor se relaciona com o aluno dentro desse novo ambiente? Então, é um desafio aí que eu acho que é urgente, viu? É urgente esse desafio. Muito bem, muito obrigado. Vou passar para o Arnaldo fazer a pergunta dele, mas antes vou lembrar o pessoal para levantar a mãozinha eletrônica aí, para a gente poder continuar com as perguntas. Arnaldo, por favor. Gotardo, muito bem, parabéns, excelente apresentação. Eu ia pedir para você expandir um pouco mais o tema de oportunidades para o Brasil, né, nesse assunto. Nos Estados Unidos, se você vê os anúncios de emprego oferecidos pela Google, pela Meta, AWS, sobre traders de energia, é incrível. Não? Estão contratando centenas de traders, não? Para comprar energia. Mas, por outro lado, com a política atual americana sobre energia sustentável, que foi exatamente oposta ao que vinha sendo feito, hoje mesmo saiu um artigo no Washington Post dizendo que os cancelamentos de projetos de energia sustentável nos Estados Unidos nesse trimestre superou os últimos 2 anos, né, de cancelamento. Inclusive fábricas, né, específica de produção de bateria no Arizona, que ia demandar mais de $1 bilhão de investimento, cancelado. A outra fábrica na Geórgia, de mais de $1 bilhão de investimento também de componentes de bateria, cancelado, fora os projetos que foram suspensos. Né? E, por outro lado, esses traders, essas vagas de traders que eu te mencionei, já não mencionam que são compradores ou especialistas em compra de energia sustentável, não? Já é compra de energia, que inclusive pode ser até de carvão. Então, esse tema, né, do aumento de consumo de energia para data centers, a tendência agora está oposta, né? O aumento de uso de energia não limpa. Né? E aí eu queria também mencionar, lá em 2012, durante a Rio+20, eu participei de um evento, de uma reunião organizada pela Secretaria de Energia do Rio de Janeiro, que na época era
chefiada pela Suzana Kahn, que hoje é diretora da COP, já fez aqui uma live como essa. Ela organizou esse evento para trazer data centers, isso eu estou falando há 12, 13 anos atrás, para o Rio de Janeiro, porque já nessa época a Google já tinha essa política de energia sustentável para os data centers, e no Rio você não precisaria traders, é só conectar na tomada, né? Que a energia elétrica no Brasil já era, né? Renovável, muito mais que qualquer outro país. Mas nesse evento, a Google, que estava presente, disse, olha, até é interessante, já estudamos isso, inclusive os consumidores da Google no Brasil representam uma fatia importante dos nossos clientes mundiais. Mas a velocidade, né, de telecomunicações, de resposta, né, que o Brasil dava naquela época, não atendia o mínimo exigido pela Google. Eu até me lembro que ele falou, você não vai querer fazer uma pergunta e demorar 10 minutos para ter a resposta. E com IA, então, não atenderia. Então, eu queria saber, então, a pergunta seria se você tem acompanhado, em termos de infraestrutura, a velocidade, né, de telecomunicações no Brasil, para que pudesse, então, atrair data centers aqui para o tema energia. Mas, se não tiver velocidade de comunicação, não vai adiantar, né? Obrigado, Flávio. Ok. Bom, eu colocaria aí o seguinte, eu vou voltar na sua primeira colocação, quer dizer, quais são as oportunidades para o Brasil, né? O Brasil, ele tem uma situação, vamos chamar, geográfica, e bastante peculiar e favorável, porque você tem aí um nível de insolação, praticamente, de radiação solar em todo o território brasileiro, invejável, né? Então, e nós temos também, então, o Brasil, ele tem capacidade, ele tem um potencial muito grande de geração de energia, especialmente energia limpa, né? A eólica no Nordeste, você tem a energia solar, que você tem um nível de radiação solar bastante grande, tá? Então, dentro desse ambiente, o Brasil teria uma oportunidade muito grande de oferecer energia vamos chamar, nesse mercado. O Brasil seria uma grande oportunidade para o Brasil, seria oferta de energia, tá? Considerando a nossa posição geográfica, enfim, tá? E energia, você tem solar, eólica, hidrelétrica, tá? Então, o Brasil seria um grande produtor de energia, o que seria muito atrativo para atrair esses investimentos, né? Com relação a essas redes, eu confesso que eu não tenho dados sobre a latência dessas redes, tá certo? Qual a infraestrutura de redes no Brasil, ela na verdade, tem que acompanhar esse processo. E acredito que também vamos admitir que as redes não sejam adequadas, mas isso também seria uma oportunidade para investidores, tá? Investir em redes de comunicação, tá? Dentro do Brasil. Então, eu vejo que o Brasil ele tem um potencial energético muito atrativo e essa questão da infra são as oportunidades para os investidores, porque eu acredito que talvez o governo não esteja numa condição ideal para investir na infra, né? Se você está aí com problema de fluxo de caixa e deficiência para investir, aí é uma oportunidade para o setor privado fazer esses investimentos e, com certeza, ter retorno do investimento. Ok? Obrigado. Vou passar, então, agora para o Armando Araújo para continuar as perguntas. Obrigado, Paulo. Primeiro, Flávio Gostado, muito obrigado pela excelente apresentação. Aprendi muito e fiquei com mais dúvidas do que eu tinha antes, porque quando eu tinha um professor que dizia que a pior ignorância é a ignorância da existência do problema, eu estava na pior ignorância. Agora eu entrei no nível 1 da ignorância com as dúvidas. E eu teria 2 desafios para te apresentar aí. Primeiro, no princípio da apresentação sua, eu vi muito enfoque de as universidades se prepararem para nós entrarmos no IA e desenvolver pessoal e tal. O meu desafio nós teríamos capacidade, primeiro as universidades nossas, hoje,
estão com capacidade de se adaptar para isso, e mais, nós competiríamos com esses grandes big techs aí, ou nós vamos usar a inteligência artificial deles? O segundo desafio é na área de energia, que é o meu campo. Eu tento lhe dizer que o setor elétrico nacional está em catástrofe, está caótico. O fato de dizer que nós temos solar só funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. Depois não tem mais nada. E nós hoje temos o dobro da capacidade instalada em relação à demanda e estamos sofrendo problemas sérios de atendimento, porque você precisa ter outras fontes. E pelo que eu andei lendo sobre o centro de Data Center, como você falou, alguns deles estão caminhando para nuclear, né? A Microsoft já assinou com a Centennial lá um contrato firme, não está pensando, não, já está contrato assinado para funcionar, e outros estão pensando em implantar centrais nucleares modulares. Não sei se o Brasil teria competitividade para isso, não. Além disso, tem um problema. Você instalar uma unidade de 20 megawatts ou 30 megawatts num sistema é um transtorno, porque daqui que você diga que quer instalar 30 megawatts, para a companhia de energia elétrica estar preparada para atender, e se essa carga sai instantaneamente, derruba o sistema como um todo. Então, esses eram os dois desafios que eu queria levantar contigo. Obrigado. Ok, obrigado, Armando. Pergunta de prova, hein? Eu vou tentar responder aqui. Bom, em primeiro lugar, a questão da universidade. Na verdade, nesse trabalho, eu não sou acadêmico, tá certo? Eu não sou acadêmico, então eu saí da escola e terminei indo para o mercado, e praticamente toda a minha carreira foi fora da universidade. Mas quando eu comecei a estudar a questão da infra, da IA, eu comecei a ver o seguinte: a universidade ela tem um papel fundamental, e se ela não cumprir certos requisitos, ela não dá suporte à necessidade de pesquisa e desenvolvimento, ou impulsionamento do desenvolvimento da IA. Então, por exemplo, se você não tiver pessoal bom, ou universidade bem firme em matemática, estatística, e, por exemplo, essa interoperabilidade com outras disciplinas, por exemplo, a medicina, para trabalhar em cima de redes neurais, né, você não vai dar o suporte. Tá? Se você não tiver engenharia eletrônica, mecânica, tá, você não vai dar o suporte. Mas o que eu vejo, eu não sei se o Brasil está preparado ou não. Nós temos colegas aqui que talvez tenham um conhecimento muito maior, o Flamínio, por exemplo, que está dentro da área, vamos chamar de universidade, muito melhor do que eu, tá certo? Mas o que eu digo é o seguinte: se você não construir esse alicerce, tudo que vier para cima vai ser um castelo de cartas, né? Um castelo de areia, que não vai se suportar. Esse plano brasileiro de inteligência artificial, eu acho que ele mereceria um estudo mais aprofundado, para ver se realmente as universidades estão se adaptando a esse novo ambiente. Porque o que a gente nota, assim, é que o pessoal olha muito a ponta do iceberg, mas não olha a parte que está submersa do iceberg, que está ali, a ponta é só a consequência, tá certo? Então, eu vejo que eu não sei como é que estão as universidades, desconfio que elas não atendem esses requisitos, mas se a gente não começar por aí, a gente vai ser um eterno consumidor de soluções que vêm de fora, tá certo? Com relação à energia, você está muito mais por dentro do que eu, tá certo? Mas eu acredito que essa demanda da IA, ela é atrativa para investimentos em energia. Aí eu vejo uma oportunidade. Tem uma demanda muito grande e o Brasil tem potencial energético. Portanto, se esse potencial não está sendo usado, mas essa demanda vai chegar aqui. Essa demanda vai chegar. Então, ela é atrativa para investimentos na área de energia. Tá? Claro que você precisa ter toda uma política pública para suportar esses investimentos com uma certa segurança, né? Basicamente é isso aí. Obrigado, Gotardo. Flamínio, agora, por favor, Flamínio. Então, parabéns, Gotardo, pela apresentação, é integrativa, muito assertiva. Eu tenho mais um comentário sobre a demanda por energia.
Então, existe uma tecnologia que chama SWAC, é Seawater Air Conditioning. Eu coloquei a sigla no chat, se você quiser pesquisar. Então, essa tecnologia SWAC, ela traz água da profundidade do oceano de 1.000 metros. Então, no planeta inteiro, a temperatura nessa faixa é menor ou igual a 5 graus. Então, a SWAC, ela substitui o chiller do sistema de ar-condicionado central. O chiller é um equipamento que produz água fria com gastos gigantescos de energia. E os especialistas dizem que com esse SWAC, você economiza 90% em relação ao ar-condicionado convencional, ou seja, gasta só 10%. Então, fica o bizu, é mais um comentário mesmo. E funciona nos oceanos e em alguns lagos. Por exemplo, aqueles grandes lagos entre os Estados Unidos e o Canadá. Obrigado, abraço. Interessante, Flamínio, obrigado, eu vou ver sim, tá? Se eu tiver dúvida, eu te procuro. Muito bem. Muito bem. Então, só um comentário antes de passar para o Maris, que é o próximo a fazer perguntas, né? A Universidade Brasileira, ela conseguiu chegar num nível, vamos dizer, de publicação internacional, de pesquisa, bastante razoável no nível mundial. O aumento da colaboração internacional das universidades, o ITA está nesse caminho também, amplia ainda mais a publicação, amplia ainda mais a geração de resultados de pesquisa no Brasil. Quanto a isso, não há problema. De certa maneira, existe um caminho dado. A questão está nas empresas. As empresas no Brasil são poucas como a Embraer, né? Que é uma empresa brasileira fabricando avião para o mundo. As empresas no Brasil são empresas mundiais que fabricam para o mundo, mas não geram os recursos no Brasil, né? Então, a parte, vamos dizer, de desenvolvimento, na lógica da pesquisa e desenvolvimento, precisa ter impulsos decisivos para que as empresas brasileiras também sejam competitivas a nível internacional. E a inteligência artificial é uma área que é possível se fazer a partir de startups, de polos tecnológicos que existem no Brasil inteiro, em boa parte, né, das capitais brasileiras e de grandes cidades, como São José dos Campos, Campinas, São Carlos. Você tem polos tecnológicos significativos. Então, também é uma questão de acreditar que é possível. Você quer comentar isso agora, Gotardo, ou fazemos a próxima pergunta? Não, vamos partir para a próxima pergunta, depois eu fecho. Ok, então, Maris, por favor. Opa, obrigado, Paulo. Muito obrigado a você, Gotardo, pela excelente apresentação que você fez. Como você bem disse, você mostrou o lado da base do iceberg. A gente não tinha noção, a gente conhece, pelo menos, muito superficialmente, eu particularmente, da inteligência artificial. Eu sou usuário do ChatGPT e daquelas coisas outras que eu considero realmente umas coisas milagrosas, né? É um espetáculo isso aí, a gente fica assim achando que é um milagre de Deus, porque é realmente impressionante. Mas eu também vou aqui um pouco para o lado da energia. O Armando, meu colega aqui de longas datas, já falou um pouco sobre isso. Mas é o seguinte também, eu vou ver aqui que você fez um comentário que o consumo até 2030 deve crescer da ordem de 23%, vai representar 21% de toda a matriz energética elétrica do país. Isso é um negócio realmente fantástico. Além do que, o crescimento em 2020 e 2030, quer dizer, em 5 anos, você está vendo aí na base de 25,8%. Ou seja, está explodindo. Na verdade, é uma explosão de inteligência artificial, de sistemas de IA, etc. E, evidentemente, acompanhado
pelo suprimento de energia. Existe um aspecto também que eu acho que deve ser bastante crítico em relação à questão dos data centers, que seria a questão não só da confiabilidade, quer dizer, o suprimento de energia, que tem que ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, não pode falhar, mas também a questão da qualidade. E a qualidade não pode também flutuar muito, variação de tensão, de frequência, etc, etc. E eu acho que isso deve ser uma preocupação grande. Não é por outra que eu acho que a Microsoft resolveu caminhar pelo lado da energia nuclear, porque a energia nuclear, além disso, é aquilo que você falou, não tem o problema da emissão de gases de efeito estufa. Então, nesse momento, no planeta, a gente tem mais de 70 empresas, no mais diversos lugares, desenvolvendo pequenos reatores nucleares das mais diversas potências. Quando a gente chama de potência pequena, é da ordem de 300 megawatts para baixo, mas você tem os micro-reatores que vão de 1 a 20 e assim por diante, média, etc. Eu vi que a potência que você colocou aí, que deveria chegar a atingir, seria 20 megawatts, a média, mas pode subir um pouco mais, sei lá, 30, etc. E também você pode, talvez, fazer conglomerados, não sei, de vários data centers próximos um do outro, e isso vai dar uma demanda de energia muito grande. Então, a impressão que eu tenho é que vai evoluir, porque eu acho que a explosão de IA que está acontecendo agora vai ser acompanhada de uma explosão de pequenos reatores nucleares que vão começar a sair a partir da agora de 2030. Ou seja, nos próximos 5 anos em diante, você vai ter uma miríade enorme de pequenos reatores de diversas potências, etc., que estarão operacionais. Então, a impressão que dá é que eu acredito que os futuros data centers já virão com um pequeno reator acoplado. E, com isso, você resolve o problema da confiabilidade e resolve o problema da qualidade da energia e também a questão da emissão de gases de efeito estufa. Você junta tudo isso. Então, eu queria ver seus comentários sobre isso. E uma perguntinha final sobre... Você citou no início que tem um programa aqui no Brasil chamado PBIA, se eu não me engano, de 23 bilhões de reais. Eu queria saber um pouco mais de detalhes, não que você pudesse dizer, mas onde eu pudesse procurar os detalhes desse programa para a gente entender melhor como é que ele está funcionando hoje. Mas era isso, muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pela sua excelente apresentação. Bom, Maris, obrigado. Bom, essa questão energética, ela é extremamente importante, porque, como eu falei, a IA não pede licença. Tá? Essa explosão de demanda, ela está chegando. Então, ela vai requerer energia de alguma forma, tá certo? Quer dizer, o pessoal está buscando aí as soluções. E essa possibilidade, tanto de você ter as mini usinas, mini reatores nucleares, eu acho que é muito interessante, eu acho que é bem possível, e está aí uma oportunidade também para os nossos colegas engenheiros aí trabalharem já nessa possibilidade, tá certo? Quer dizer, eu vejo isso como alguma coisa bastante que faz sentido, porque, vamos chamar, o tempo de resposta para você ter uma usina geradora de energia é muito grande, tá? Uma hidrelétrica, sei lá quantos anos demora. Mesmo uma planta de energia eólica também demora muito para você ter, e essa demanda é muito forte, né? Eu acredito que esses 21%, eles são um pouco exagerados, porque seria um degrau muito grande em 5 anos, tá certo? Mas é um estudo lá do MIT, então espero que eles estejam errados. Que a gente tem uma rampa mais suave para alcançar esse valor, tá certo? Bom, e com relação, acho que a segunda pergunta que você fez, desculpa. Foi do PBIA, do Programa Brasileiro. PBIA, isso aí está disponível, eu posso te mandar, tá? Através do Paulo, eu posso te dar as direções para você acessar. São 2 programas, tá? Eu te mando as referências para você poder acessar esses programas aí. É bem interessante, são 23 bilhões, tá? E eu acho que vale a pena ter conhecimento dessa possibilidade aí, ok? Obrigado. Muito bem. Obrigado, Marisa, obrigado, Gotardo. Agora o Arnaldo vai fazer mais uma pergunta.
Sim, o Flamínio mencionou o SWAC, né, como uma opção para resfriamento talvez mais eficiente, mas eu queria mencionar, então, bomba de calor, que é já uma tecnologia totalmente comercial aqui nos Estados Unidos, e mais ainda, bomba de calor geotérmica. O meu vizinho aqui instalou há 2 meses atrás. É um investimento bem maior que a bomba de calor convencional, porque você tem que fazer uma perfuração, né, no terreno da sua casa. Eu não falei com ele quanto custou, mas o fato é que a bomba de calor já é muito mais eficiente do que um ar-condicionado convencional, e a bomba de calor geotérmica é de 30% a 40% mais eficiente ainda, né? Então, como engenheiro mecânico, você tem analisado a bomba de calor geotérmica, porque essa, certamente, essas Big Techs devem estar utilizando já, né? E mais uma pergunta para finalizar aí. Quanto de inteligência artificial você usou para fazer a sua apresentação? Bom, veja bem, eu não poderia, aquele negócio de casa de ferreiro espeto de pau, claro que eu uso inteligência artificial o máximo que eu posso, porque eu tenho a IA como uma prótese cognitiva, tá certo? É um companheiro. Então, eu me relaciono mais com a IA do que com o Google, tá certo? Porque eu vejo que são diálogos muito produtivos, desde que a gente esteja habilitado a dialogar de forma produtiva, né? Então, a gente usa IA em tudo que é possível, quer dizer, porque eu acho que não dá para voltar para trás, tá certo? Eu acredito, tem até um ditado que diz o seguinte: se você está mais de 30 minutos trabalhando sem usar IA, tem alguma coisa errada, tá certo? Você está pensando muito, você precisa pedir para o seu companheiro aí, trocar uma ideia aí com o seu companheiro, porque vale a pena. Eu acho que aumenta muito a produtividade. Então, usei a IA em tudo que a gente faz aqui, porque eu acho que é um aditivo, eu diria assim, imprescindível para o engenheiro daqui para frente. Não dá para você falar, não, eu não vou usar esse negócio porque eu sou mais eu. Esquece, tá certo? Você é mais você, acrescentando mais em você, né? Basicamente é isso aí. Ok, obrigado. Gotardo, passar então para o Parente para a próxima pergunta. Boa noite a todos. A minha primeira satisfação é poder estar falando a essa hora com meu querido amigo Flávio Gotardo, meu colega de apartamento 208B do ITA. É um grande prazer, meu querido. E me permita fazer uma provocação a você sobre a questão conceitual. A inteligência artificial teve a inspiração conceitual naquele artigo maravilhoso do Alan Turing, de 1949, Computer Machinery. E na Conferência de Dortmund, em 1956, é onde foi definido a conceituação. O que nós vamos chamar de inteligência artificial? A minha pergunta provocativa para o meu dileto amigo é o seguinte: você percebe ou não que há um exagero dos meios de comunicação na utilização da expressão inteligência artificial, mesmo quando a gente sabe que não há inteligência artificial naquilo que está sendo dito? É uma provocação para o meu querido amigo. Ok. Grande Pepe, muito bom te ver por aqui. Grande abraço aí para você. Bom, eu diria o seguinte, na história da IA, acho que a coisa começou em 1943, quando o pessoal reproduziu um neurônio. Tá? Então, o neurônio como um elemento básico de unidade de controle, onde você tem a entrada, o processamento e a saída. Então, isso foi a base das redes neurais, tá? E depois, junto com vamos chamar, com o aditivo aí do Turing, mas depois o pessoal, aí a coisa evoluiu. Eu acho que hoje, na imprensa, voltando para a sua pergunta, o pessoal está exagerando. Você tem uma inteligência de baixa qualidade, tá certo? Quer dizer, você tem artigos que são escritos, que você nota que vamos chamar, o autor
ele não colocou nada dele ali. Aquilo ele fez um prompt e apertou uma tecla e cuspiu um artigo com conclusão, inclusive. Tá? Mas eu vejo que na imprensa, muito artigo produzido por IA, mas de baixa qualidade. Quer dizer, porque, na verdade, para que você tenha coisas de qualidade, é importante você fazer a pergunta de qualidade. Tá certo? Se você fizer, o GPT, ele te responde qualquer coisa. Tá certo? Mas, então, eu acredito que a inteligência está no homem. Como você pergunta, o que você está perguntando. Nem sempre você sabe o que você quer, mas é importante você ter um diálogo inteligente para que ele te dê respostas produtivas. Eu vejo hoje na imprensa artigos de muito baixa qualidade. Tá? Então, por quê? Porque as pessoas não estão habilitadas a usar a inteligência artificial para produzir literatura, para produzir artigos. Isso é muito ruim. Tá? Então, eu vejo que o nível geral de produtos da IA está muito baixo hoje na imprensa. Tá? Você bate o olho e você já vê. Foi IA e o cara não perguntou, o cara não sabia perguntar. Saiu qualquer coisa, ele está publicando no LinkedIn, está publicando na rede de internet, está publicando em qualquer lugar. Então, acho que é falta de capacitação, é um problema de I/O, né? Ok. Ignorância do operador. Ok, obrigado. Ricardo Pinheiro, por favor, próxima pergunta. Obrigado ao parente pela participação. Obrigado. Vamos, então, para o Ricardo, que tem que abrir o microfone para poder fazer a pergunta. Ricardo, vai tentando aí, que eu vou passar para o Tiziano para fazer a pergunta. Tiziano, abre o... Pronto. Obrigado, Inácio. Boa noite a todos. Perguntar ao Gotardo. Gotardo, é indevido eu uso todo dia inteligência artificial, concretamente. E eu não sei se eu estou fazendo um uso indevido, porque eu fico fazendo um projeto, algum projeto, às vezes está em andamento, eu já falo como está o meu desenvolvimento, entende? E não perguntando. Aí eu peço, assim, o que você acha? Entende? Muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, eles endossam o que eu explanei. Eu não sei se eu estou induzindo a eles a serem... a jogar o que eu estou esperando ouvir, tá certo? E já aconteceu umas 3 vezes eles darem uma resposta que eu questionei, e eles falam, de fato, você expôs melhor a solução. Então, eu não sei se eu devia perguntar ou encaminhar o que eu estou fazendo, entendeu? Eu estou errado? Bom, Tiziano, muito bom te ver, um abraço aí para você. Muito bom. Mas, Tiziano, eu diria o seguinte, eu acredito que você pode aperfeiçoar a metodologia, tá certo? Por exemplo, você pode fazer um pré-aquecimento da tua IA antes de dar o checkmate, tá? Nesse pré-aquecimento, você coloca, digamos, o contorno do seu problema, os objetivos, e pede para a IA fazer perguntas para você. Você joga a bola para o teu chat e pede para ele te perguntar, e normalmente ele faz perguntas inteligentes, tá certo? Ele pergunta coisas que você eventualmente não pensaria em perguntar. E a partir dessas respostas, tá certo? E veja bem, e você pode, inclusive, vamos chamar, eu estou te passando aí uma experiência minha. Às vezes eu faço isso também em projeto, e eu coloco o mesmo cenário e peço para 2 IAs me formularem perguntas a respeito daquilo. E as 2 formulam perguntas, vamos chamar, são perguntas inteligentes, que você soma essas perguntas, você responde isso aí, e isso aí seria, vamos chamar, a base para para a sua próxima pergunta, tá certo? O próximo passo.
tá certo? Quer dizer, então, é uma espécie de aquecimento. Você faz um aquecimento com o chat, tá? Digamos, permitindo que o chat te pergunte antes. Você faz, vamos chamar todo, você desenha o cenário e pede para ele te perguntar. Em seguida, você vai replicando essas perguntas e eu acho que fica bem produtivo. É bem produtivo. Na verdade, esse diálogo, ele vai se aperfeiçoando você vai sentindo, né, na prática. E eu recomendo usar mais de uma, porque você tem duas cabeças, porque cada IA ela tem uma massa de treinamento específica. Então, por exemplo, você usa o ChatGPT, ele foi treinado com uma massa de dados. Você usa o Gemini teve outro treinamento. Então, as respostas dele são diferentes do GPT, e isso adiciona valor à tua visão do teu projeto. Você entendeu? Eu acho que aí você tem um ganho muito grande. Tá? Mas vai em frente, que é por aí mesmo. Muito bem, obrigado ao Tiziano, obrigado ao Gotardo pela resposta, muito interessante. Vamos passar, então, para o Ricardo Pinheiro agora, para a próxima pergunta. Flávio, gostei muito aí da sua apresentação, né? E tendo sido também professor, eu estou vendo vários outros aqui, meu amigo Armando, Maris e tantos outros. Você emitiu um conceito interessante que eu estava vendo, como é que o professor pode fazer uma avaliação, se aquilo tudo veio de uma resposta de IA, ou o que ele tem, o que ele deveria medir. O professor, então, o conceito seu foi que o professor deveria estar voltado para medir iniciativa, inovação, outros fatores que não fosse a técnica, mas eu tenho que, a rigor, por uma ciência que eu estou ensinando, eu tenho que conferir a técnica, então eu tenho que fazer as duas coisas. Quer dizer, então, é um pouco disso que eu gostaria que você expandisse. Por favor, obrigado. Não, pois é. Então, bom, primeiro, obrigado aí pela pergunta, que eu acho que é uma pergunta extremamente importante, tá? Eu acho que o professor, ele tem que conhecer suficientemente o ambiente para que ele formule um questionamento para o aluno de uma forma adequada. Porque para você evitar, vamos chamar assim, do aluno dar o golpe, né? O aluno vai lá, em 30 segundos, ele responde tudo que você pediu, tá certo? Quer dizer, como é que você vai avaliar o aprendizado, sabendo que o aluno vai usar a IA? Porque vai usar, tá certo? A IA, ela é uma realidade, tá? E o aluno, o ser humano, por construção, ele sempre vai buscar o caminho de menor energia, né? Então, eu acho que o grande desafio aí é para o professor. Como é que você avalia, como é que você vai formular a questão para o aluno, de modo que você consiga avaliar vamos chamar assim, o aprendizado. Então, por exemplo, trabalho em grupo, tá certo? Quer dizer, trocar ideias com outras pessoas, seria você ter outros pontos de vista que não o da IA, tá certo? Ou, hoje, eu acredito que o aluno também pode trabalhar com várias IAs, então ele pode criar esses pontos de vista sozinho também. Então, eu vejo que hoje, no ensino, o desafio maior da IA está no professor. Tá? E como ele vai tratar esse assunto para evitar ser bypassado pelo aluno, tá certo? O desafio maior está lá no professor. Eu não sei qual é a solução, né? Porque eu também não sou professor, mas o que eu noto é que, de alguma maneira, o professor precisa ter algum instrumento para avaliar o aprendizado, né? E fazer o questionamento de modo que gere aprendizado no aluno. Tá? Muito bem. É isso, então. Muito bem. Eu acho que nós estamos chegando ao fim. Eu vou ter que encerrar a gravação, mas eu agradeço, então, e brindo ao Gotardo pela excelente palestra. Todos nós saímos muito contentes com esse final de tarde. E, pessoal, sextou. Até a próxima. Mas hoje foi vinho branco, caramba. Hoje é vinho branco. Reaciono, eu quero meu Pinot Noir. Amigo Gotardo, me indique um endereço para a gente tomar esse vinho branco, que eu estou no Recife,
Não posso compartilhar esse vinho que você está tomando. Grande Pepe. Vamos tomar um vinho numa hora dessas aí. Um abraço. Não sei se você está sabendo, mas nós iremos comemorar nossa formatura em Dijon, na Côte d'Azur, que você foi convidado, mas acho que você não foi, né? Não está indo, né? Muito bom. A gente vai centrar ali.